Pessoal, então agora vamos para a nossa segunda aula, né? Na nossa segunda aula, o que vai acontecer? Eu disse a vocês que os romanos então conquistam os gregos, né? E aí, o que vai haver? Vai haver todo um processo que depois em sala de aula com mais especificidade eu falo para vocês, mas depois na instituição do Império Romano, mais à frente, com a queda do Império Romano, nós vamos ter origem na Europa, no mundo ocidental, aos feudos, né? Ao sistema feudal, Idade Média ou sistema feudal. Dentro do sistema feudal, o que vai acontecer? Né? Primeiro é importante lembrar que havia uma relação de predestinação, é importante lembrar isso, é importante lembrar que a ciência era controlada pela igreja, é importante lembrar que no período medieval nós vamos ter uma mulher que é uma mulher muito submissa ao homem. Para vocês terem uma ideia, a mulher chamava o homem de meu senhor, né? A mulher realmente era um objeto de troca. Por quê? Lá no século V do período depois de Cristo, há um forte culto à Virgem Maria. Quem foi a Virgem Maria? Aquela que fez cumprir na vida dela a vontade de seu Senhor. Quem é o Senhor da mulher normal? É o homem. Então a mulher tem que fazer cumprir na vida dela a vontade do seu Senhor. Então havia toda uma ideia de submissão realmente. O que eu estou falando com vocês? Nesse feudo aí, nós vamos ter o início da literatura no mundo ocidental, através do primeiro período literário que a Europa vai viver. O nome desse período literário é trovadorismo. Por que trovadorismo? Porque o poeta era chamado de trovador. Na verdade havia uma equipe de artistas do período medieval. Segrel, Jogral, Menestrel e o trovador. Esses artistas eles iam de reino em reino, de corte em corte, eles iam fazendo o quê? Apresentando as suas composições. Porque os poemas eles eram feitos para ser cantados, acompanhados por instrumentos musicais. E a maior parte dessa poesia, elas eram encomendadas. Então as pessoas chegavam para o poeta, encomendavam ao poeta a sua poesia, e o poeta fazia. E aí o que vai acontecer? Dentro do trovadorismo, que é o primeiro período literário. Vamos lembrar o que é um período literário? Período literário é o momento da história em que um grupo de escritores escrevem com as mesmas características. Isso constitui um período literário. Então a Europa inteira começa a viver os artistas com as mesmas características. Então dá-se o trovadorismo. Tá. A poesia, então, do trovadorismo era feita para ser acompanhado por instrumentos musicais, e havia dois grupos de cantigas. Os poemas eram chamados de cantigas. As cantigas líricas, ok? Nas cantigas líricas eu tinha cantiga de amor e cantiga de amigo. Qual a diferença entre elas? Na cantiga de amor, o eu lírico é masculino. O homem se coloca como vassalo da mulher, como escravo da mulher. Ele exalta esse amor, ele exalta essa mulher. Mas a relação é um amor ligado à coita, ligado ao sofrimento. A ideia de coitado, sofrimento, porque ele sabe que esse amor não vai se constituir, porque ela pertencia de repente a uma classe social diferente, porque era um amor impossível, né? Então o homem se coloca como vassalo da mulher, escravo dessa mulher, ok? Então cantiga de amor. Na de amigo, apesar de ser o homem quem escreve, mas o eu lírico, ou seja, a voz do poema era a voz de uma mulher. E qual é a história? A história é que essa mulher perdeu o seu amado, ela perdeu o seu amigo, né? Pelas convenções da época ela dizia que era o seu amigo. Perdeu por quê? Ele foi para uma guerra, não voltou. As famílias brigaram, que era uma coisa muito comum nessa época. As famílias brigaram e eles se separaram. Então ela sente saudades do seu amado. E ela clama pelo seu amado. Ok? Show de bola. E nós tínhamos as cantigas satíricas. O que é satirizar alguém? Satirizar alguém é zombar alguém, de alguém sacanear alguém. Essa é a ideia mesmo, criticar alguém. Então havia duas formas de você criticar alguém naquela época. Através das cantigas de escárnio e de maldizer. A cantiga de escárnio é uma crítica indireta. Como ela é uma crítica indireta, eu vou ter que usar o quê? A ambiguidade, o duplo sentido, para atingir o meu objetivo. Ok? Então, cantiga de escárnio. Na de maldizer, a crítica era direta. Como a crítica era direta, falava-se o nome da pessoa criticada e usava-se palavrão, palavras de baixo calão. Ok, pessoal? Tá. O mais importante desse estudo é a gente entender o seguinte, né? É que, vou usar Cazuza agora, eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades. Ou seja, muitas coisas que lá no período medieval eles vivenciavam, nós hoje aqui, se trouxermos para hoje, vamos ver que é muito similar.
Então, por exemplo, hoje, na atualidade, existem aquelas cantigas em que o homem exalta a figura feminina? Claro. Você pegar, por exemplo, as músicas sertanejas em que o homem se coloca como um vassalo da mulher, sempre a ideia de sofrimento amoroso, o pessoal fala que são as músicas de corno, né? Mais ou menos por aí, a ideia é essa. Tem muito grupo, por exemplo, tinha um grupo chamado Kid Abelha, em que quem fazia algumas das composições do grupo era o Leone, mas quem cantava era a Paula Toller, ou seja, um homem escrevia, mas o eu lírico da composição era feminino. Há muitas composições assim hoje na atualidade? Sim, a gente vai pegar a mulher, a voz da mulher na sociedade. Há muitas bandas que criticam diretamente e indiretamente ao longo da história, no Brasil, por exemplo. Pega aí as grandes bandas, o Traje a Rigor, Legião Urbana, Barão Vermelho, tantas bandas que criticaram a sociedade direta e indiretamente. O Rapa, Racionais, Facção Central. Então a gente trazer essa leitura do período medieval para a atualidade, que é muito importante. Tá, professor, acabou a literatura medieval? Não. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a prosa do período medieval. Tá bom, pessoal? Grande abraço, valeu!